em vir aqui compartilhar um pouco a sua experiência, os seus conhecimentos conosco. Seja muito bem-vindo. Para sempre seja louvado. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, porque onde há cristãos reunidos, nós estamos em casa, porque é a igreja. E se vocês escolheram ter uma tarde escutando nordestinês puro, né? Aquela cantoriazinha própria do Nordeste. Então, mas vamos conversar então sobre o Espírito Santo. Não é isso? A força do alto. Vamos ver, eu vou tentar falar o que eu tento falar. Estava falando com o padre Alessandro. Deixa eu falar um pouquinho, até umas 20 para 5. Se ficar chato, vocês interrompem. Pode interromper que eu paro. Tá certo? Eu vou tentar falar um monte de coisa, mas de um modo claro, vocês entendam. Porque eu sinto essa necessidade, porque o Espírito Santo é, infelizmente, no Ocidente cristão, um ilustre desconhecido. Desconhecido. Mesmo nos grupos da renovação carismática, onde se fala tanto no Espírito Santo, é preciso ter algumas ideias mais claras sobre a realidade, a pessoa, a missão e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, deixa eu começar do começo, lá na Trindade. Deus, nosso Deus é um só, absolutamente um. Mas sem a gente compreender como esse Deus que é um, há algo nele que a gente chama, porque não tem outro nome melhor, de pessoa. Mas não é pessoa como a gente é pessoa, não. Se Deus fosse pessoa como a gente, haveria 3 deuses. Nós seríamos triteístas. A gente sabe que nesse Deus que é um só, há 3 não sei o quê. Que Santo Agostinho já dizia, nós chamamos pessoa porque não temos outra palavra melhor para falar. Está certo? Tanto que em Deus só há uma liberdade, só há um amor, só há um poder, só há uma consciência, só há uma vontade. Deus é realmente um só. Mas esses 3, não sei o que, essas 3 pessoas são reais. Tanto que tudo brota daquela que nós chamamos de Pai. Ele é o eterno amante. Ele ama eternamente. Veja. E há eternamente um eterno amado, que nós chamamos de Filho. E o amor entre este amante e este amado não é uma coisa, é uma pessoa, que nós chamamos de Espírito. Há um amante eterno, infinito, que dá tudo o que tem, tudo o que é ao amado, de modo que o amado é a imagem perfeita do amante, e aquele que liga os dois, que está todo em um e todo no outro, um eterno amor, que é o Espírito. Só para que vocês entendam, na Trindade não existe coisa. Na Trindade tudo é pessoa. Por exemplo, em nós o amor é uma coisa. Em Deus não. Em Deus o amor é uma pessoa. Quando a Escritura diz amor de Deus, é o Espírito Santo. Quando diz glória de Deus, é o Espírito Santo. Quando diz poder de Deus, é o Espírito Santo. A força do Altíssimo te cobrirá, é o Espírito Santo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse amor é o Espírito Santo. Em Deus, tudo tem a dignidade de ser pessoal. Dentro da Trindade não tem nada que não seja Deus. Nada. Nada além das 3 divinas pessoas. Então Deus é amante, amado e amor. Gerante, gerado e geração. Observe que não pode existir um polo sem o outro.
Não pode existir amante sem amado. Sem amado não se ama, amado não tem amante. E não pode existir amado sem amante, e não pode existir amado e amante sem amor. Os três se exigem eternamente, absolutamente, essencialmente. Tá certo? Talvez alguém possa dizer, alguém que gosta de pensar e de contestar, então não há liberdade. Em Deus, necessidade e liberdade consigo. Deus é totalmente livre, mas tudo o que Ele faz é totalmente necessário. Ultrapassa a gente totalmente. Por isso que a Bíblia diz que Deus é santo, quer dizer, Ele não pode ser entendido, não pode ser compreendido. Deus só pode ser adorado. O melhor modo de entender a Deus é rezar, que a gente entende com o coração. Mas as coisas mais profundas da vida são assim. Quando a gente vive, quando vai explicar, complica muito, porque quanto mais uma experiência é profunda, quanto mais uma realidade é profunda, mais é difícil exprimir com conceitos, com palavras. Pois bem, então eternamente o amante ama o amado. O pai ama o filho, nesse amor que é o Espírito Santo. E livremente esse amor transborda para fora de Deus. Livremente. Aí quando é fora de Deus, tudo é por pura liberdade. Explodiu a criação. Por isso o livro do Gênesis diz: o Espírito de Deus pairava. Veja, pairava sobre as águas. Tudo foi, é muito bonito, ainda deixei um pouquinho na Trindade, porque veja, o Espírito não está entre o Pai e o Filho. O Espírito nunca está entre. O Espírito está todo no Pai e todo no Filho. Vamos imaginar, não vai ser difícil não. Quanto mais o Pai ama, mais tem amor, mais tem Espírito. E quanto mais o Filho se deixa amar, mais tem Espírito. Veja, o Espírito não fica entre, como a massa entre dois tijolos. Não. O Espírito é o amigo, é o laço de amor que abraça os dois. O Espírito une assim. Veja, o Espírito é comunhão. Por isso depois São Paulo vai dizer a comunhão do Espírito Santo. A comunhão que é o Espírito Santo. Por isso, o que ele faz na Trindade, faz com a gente. Ele une. Veja. Então, esse Espírito, na Trindade, Deus explode esse amor. Veja, o Pai cria tudo através do Filho, nesse Espírito que explode na criação. Esse Espírito está presente em toda a criação. O Espírito, na Trindade, ele é aquele que sustenta. Na criação, ele é aquele que sustenta tudo, que dá vida a tudo. Veja, a criação é obra do Pai, tudo vem do Pai, através do Filho, que é o amado, na força, na energia, no amor, que é o Espírito Santo. Não é que Deus tenha criado e se aposentado. Não. Deus cria constantemente. Constantemente. Se uma flor se abre, é porque Deus, através do Filho, no seu Espírito, dá vida àquela planta. O Espírito está no barulho do vento, na força do tsunami, na energia de um terremoto. O Espírito está no sorriso de uma criança. Veja, no olho que brilha de emoção. O Espírito está em cada partícula, em cada recanto de toda a criação. E não é uma ação que termina, é contínua. Por isso o Espírito é comparado com a água, e água viva, água corrente. A água corrente, ela correu, corre e correrá. Por isso a gente não está dizendo, vinde Espírito Santo, mas não já veio? Veja, mas o rio ele passa, passou e continua passando. É sempre novo, o Espírito é movimento. Por outro lado, o Espírito ele age de modo, muitas vezes, discreto. É como o ar que a gente está respirando. A gente não vê, nem se dá conta dele. E, no entanto, tudo, por isso aquela invocação, aquela jaculatória inspirada no Salmo, enviai, Senhor.
o vosso espírito. Ele cria tudo. É na força do espírito que tudo é tirado do nada. É na força do espírito, sem o espírito a criação toda voltaria ao nada, desapareceria. É na força do espírito que a criação é dinâmica. Na Sagrada Escritura, o espírito é comparado sempre, porque é muito difícil falar dele. Veja, o espírito ele se esconde. No Antigo Testamento, ele nem aparece como pessoa, é como se fosse uma força, simplesmente. E ele é sempre comparado, ele é sempre representado por elementos que não têm forma. Elementos que são dinâmicos. Eu me levantando, pode ser com esse microfone? Pode. Tem sem fio. É porque é sempre tem que ser, começa sentado depois. Então, o Espírito é sempre comparado na Sagrada Escritura, é sempre representado por realidades que não têm formato. Quais são as imagens do Espírito na Sagrada Escritura? Água. Vamos deixar a pomba para depois. Essa é a última que eu quero falar. Essa pomba dá um trabalho. Então, água. Vamos lá, água, fogo, vento, Óleo. o óleo, muito importante. O que mais? Tem mais coisa. A brisa. A brisa. Mas sério, a brisa. Vamos lá, o que mais? O perfume. O vinho que embriaga. A nuvem. Observe, todos estes elementos são dinâmicos. Todos esses elementos são sem formato, tem algo de misterioso. E todos estes elementos tomam o formato do recipiente que os contém. Observe. E a pomba é o único que tem, só aparece uma vez essa pomba. Fez tanto sucesso. Deixa eu explicar para vocês de onde vem essa história. Lembrem, essa pomba aparece só quando batismo. Vejam, atenção, Jesus é a nova humanidade. Sai da água, é o homem novo, saindo da água. Lembrem do dilúvio. O mundo foi lavado por Deus de todo o pecado. A água vai baixando, o mundo sai da água, renovado. E aí Noé solta uma pomba. E ela volta com o que no bico? Um ramo de Oliveira. de oliveira, do qual se faz o Óleo. A questão não é a pomba, é o óleo. Não fique preocupado, é que a pomba traz o óleo. Evoca lá. Tá certo? Evoca a unção. A unção. Então é sempre o óleo. O óleo é o azeite, é o símbolo, é um dos símbolos fortes do Espírito. Porque revigora, porque faz brilhar o rosto, porque protege a pele, porque dá saúde. Coisas que o Espírito faz na vida do homem. Então vejam, o Espírito, ele vai agindo. O Espírito é a humildade de Deus. O Espírito nunca aparece, nunca fala de si. Não. O Espírito é Espírito do Pai, dá testemunho do Pai. E no Antigo Testamento todo, é Ele, a história de Israel toda. Vocês conhecem. No Antigo Testamento há a alegria, a tristeza, há o exílio, há os 400 anos de escravidão no Egito, há a alegria da volta para a Terra Santa. Tudo aquilo, toda a história de Israel é fecundada, é guiada pelo Espírito. E por isso aquela história todinha tem uma direção, tem um sentido, que ela prepara para Jesus. Vejam, é o Espírito do Pai, lembra, do Pai e do Filho, na Trindade, que vai preparando toda a história de Israel para dar o seu fruto maduro, Jesus. Isso aparece na Sagrada Escritura. Por exemplo, na carta aos Hebreus.
Se diz, né, que no Antigo Testamento, né, dá testemunho de Jesus. Por exemplo, Moisés, lá no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, diz que Moisés preferiu sofrer com o seu povo a ficar na casa do faraó como príncipe. E diz assim, de modo bem surpreendente, ele fazia isso porque tinha diante dos olhos dele a paixão de Cristo. Olha que coisa. Como é que Moisés tem diante dos olhos dele a paixão de Cristo? O que o autor da Carta aos Hebreus quer dizer é isso. Tudo no Antigo Testamento prepara para o Novo. São Pedro diz na sua primeira carta que os profetas falaram de Cristo nas suas profecias porque eram impelidos pelo Espírito de Cristo que estava neles. Vejam, a questão é que no plano de Deus, a história, se no tempo ela vai do começo para Cristo, no plano de Deus, a primeira coisa que Deus pensa é mandar o Filho. E a história anterior é toda já preparada para isto. É como se uma pessoa fosse escrever uma novela, uma história e dissesse, eu quero que termine assim. Pronto, e o resto todinho é preparando, pode ter o meandro que tiver, mas é para terminar com aquele final, com aquele clímax. O clímax é Cristo. E é o Espírito Santo que leva toda a história de Israel para Cristo. É o Espírito. É por isso, veja, é por isso que as coisas do Antigo Testamento, elas são verdadeiras e elas são santas, porque elas preparavam para Cristo. Não são santas em si mesmas. A lei de Moisés que passou, aquele sacrifício de pegar um cordeiro e matar, é santo. Né? É santo Abraão oferecer o filho Isaac. Tudo aquilo tinha valor, tudo aquilo era santo. Às vezes determinações miúdas lá no livro do Levítico, tem que coisa esquisita, Deus gostava dessas coisas. Tudo aquilo tinha valor e era santo, porque era a imagem do Cristo, preparava para Cristo. Veja, e por isso era fecundado, guiado pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, tá certo? Que já na Trindade era Espírito do Pai e do Filho. Então até aí nos entendemos bem, muito bem. Mas a máxima ação do Espírito vai ser sobre o Filho Jesus, tá certo? Primeiro, uma coisa que os cristãos não têm muito claro isso, é que a salvação não é só obra de Jesus. A salvação não é uma realidade simplesmente cristológica. A salvação é obra do Cristo, de Jesus e do Espírito Santo. Até o nome da nossa fé. A gente é cristão. Ou seja, nós acreditamos que Jesus de Nazaré é o Cristo, quer dizer, é o ungido. Ungido. Essa palavra ungida, Jesus é ungido. Você perguntaria logo, ungido com quem e por quem? Ungido pelo Pai. Com quem? Com o Espírito Santo. Com o óleo da alegria de que fala o profeta Isaías, que é o Espírito Santo. Veja, o simples falar de Cristo já é uma ideia trinitária. Porque se ele é ungido por alguém com alguma coisa. Então, vamos lá. Isso aparece em toda a vida de Jesus. Primeiramente, Jesus é enviado pelo Pai, faz-se homem, na potência do Espírito Santo. Veja, no Espírito Santo, Deus tirou tudo do nada no início. Agora vai tirar do nada, de um útero virgem, Jesus, nosso Senhor. Se existia um filho que parecia com a mãe, fisicamente, era Jesus, porque ele não tem o lado paterno, humano. Veja, Jesus, de um modo que para nós é absolutamente inexplicável e inimaginável, o ventre da Virgem, aquele mesmo Espírito que paira sobre as águas, paira sobre a Virgem Maria. Terra virgem, como a criação do início. Vai começar uma nova criação. O Espírito renova todas as coisas. Ele é a novidade de Deus. É a força criadora. Então, o Espírito cria a humanidade de Jesus.
o Filho eterno do Pai, que como Deus é eterno, como o homem é criado na sua natureza humana, corpo humano e alma humana, no ventre de Maria. Então, o Espírito, veja, a partir daí começa a agir sobre Jesus. Jesus é Messias, Jesus é Cristo, Jesus é Filho de Deus desde o momento da sua concepção. Mas isso não é uma coisa estática. São Lucas diz no capítulo 2 que ele vai crescer em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. O menino vai crescendo. Jesus recebe do Espírito Santo do Pai 3 unções. A primeira é no momento da concepção. Por isso, a humanidade de Jesus é santíssima. O santo que nasceu de ti, só Deus é santo. Jesus é santo por excelência. Jesus, veja, sua humanidade foi criada na potência do Espírito Santo. Uma nova criação está começando. Uma nova humanidade está despontando. Depois, no segundo momento, quando chega o tempo de se manifestar a Israel, porque imagine que Jesus tivesse vindo ao mundo, Deus feito homem, vivido, morrido e não tivesse falado nada. Ninguém saberia que Deus nos visitou. Ninguém teria, o homem não teria como acolher ou rejeitar, na fé e no amor, a mão estendida de Deus. E Deus não nos trata nunca como coisas. Deus nos trata sempre como, veja, parceiros de um diálogo. A maior realidade da criação de Deus não é que Deus tenha criado galáxias, que Deus tenha... Não, a grande obra da criação de Deus é a liberdade. Esse homem tão pequenininho que realmente pode dizer sim ou não a ele, e ele respeita. Isso é uma coisa misteriosa. Deus jamais desrespeitará a nossa liberdade. E quando eu digo respeita, quer dizer respeita a minha escolha e as consequências dela. Isso as pessoas têm dificuldade de entender, porque a gente diz muito, sou livre, mas na hora das consequências, aí não quer as consequências das decisões que abraçou. Nisso, de repente a gente se torna imaturo, inconsequente. Mas veja, o segundo momento da unção de Jesus, na hora de se manifestar a Israel, lá com João Batista, a pomba, não é? Quando Jesus, veja, João batiza Jesus e o Pai derrama o Espírito Santo novamente sobre o Filho. Mas o Espírito agora vem com outro efeito. O Espírito agora vai pairar sobre Jesus para a missão pública dele. Toda a missão pública de Jesus é na força, é na potência do Espírito Santo. Veja, com uma diferença em relação aos profetas de Israel. Os profetas eram impelidos pelo Espírito Santo, mas não era de modo direto. Quando um profeta ia profetizar ou ia fazer alguma coisa em nome de Deus, o Espírito, entende? Mais do que parar, o Espírito vem de modo suave, mas ao mesmo tempo tomava Ezequiel pelos cabelos e fazia com que ele... Jeremias vai reclamar, tu me seduziste, tu foste mais forte que eu. O Espírito age que o profeta quase não pode reagir. Veja. Mas em Jesus não era assim. João Batista disse, aquele que me mandou profetizar, disse, aquele sobre quem tu vires o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza no Espírito. Depois a Escritura vai dizer que nele havia uma força, dele saía uma força que a todos curava. É o Espírito. Aquela hemorroíça quando toca e fica curada. Veja, o Espírito habita em Jesus. Ele sai dali do batismo, vai a Nazaré, entra na sinagoga no sábado, abre o rolo do profeta Isaías e diz, lê onde está escrito sobre o Messias, o Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim.
o Senhor me ungiu. Ele diz: cumpriu-se hoje aos vossos ouvidos esta escritura. Veja, Jesus, a partir dali, tudo o que ele faz é na força, na potência do Espírito. Ele expulsa demônios na força do Espírito. Ele prega na força do Espírito. Ele reza na força do Espírito. São Mateus diz no capítulo 11: naquele momento Jesus exultou de alegria no Espírito e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Toda a oração de Jesus era ao Pai no Espírito. Aquelas noites que ele passava em oração, o Espírito era um ninho de amor que joga continuamente o Filho nos braços do Pai, que fazia Jesus certamente dizer e redizer os salmos, mas com um afeto, com uma doçura, com um espírito de louvor, de entrega total ao Pai, até a hora da morte. Veja. Então o Espírito, vejam, a salvação não é só obra de Jesus, não é só obra de Cristo, a salvação é cristopneumatológica. Pneu é espírito, né? Daí vem ar, sopro, né? O nosso pneu, né? Tudo que tem a ver com as vias respiratórias, pneumatologia, como é? Falando de teologia, pois é, entende? Então veja, porque é o ar, é o sopro, é o vento, certo? Então a salvação é obra, como dizia Santo Irineu, no século II, das duas mãos do Pai, o Filho e o Espírito. Tudo que Jesus fez para a nossa salvação, ele fez no Espírito. Rezou no Espírito. Fez milagres no Espírito. Sofreu no Espírito. Foi tentado no Espírito. Quem leva Jesus para ser tentado? Vocês cuidado com o Espírito Santo. Espírito Santo. Ele levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá. Sim, senhor. É depois que ele recebe o Espírito, o Espírito o impeliu para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Sim. Sim. E depois sustenta Jesus na luta. Isso mesmo. Então veja, a nossa salvação é obra do Filho e do Espírito. E o Espírito vai conduzindo Jesus até a morte. Quem leva Jesus para a cruz é o Espírito. A carta aos Hebreus diz que Cristo se ofereceu ao Pai no Espírito eterno. Vejam. E de fato, depois que Cristo entrega tudo, na cruz Cristo era o pobre. Entregou tudo. Quando não tinha mais o que entregar, entregou a mãe dele. Só faltava entregar aquele que ele recebeu do Pai no batismo, o Espírito. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Espírito que lá na Trindade é o elo de amor entre o Pai e o Filho. Aí o Filho entrega o Espírito e cai na morte. Cai na morte, onde estava a humanidade. Desceu aos infernos. Veja. Jesus desce ao mais profundo da distância em relação ao Pai, para buscar os que estavam distantes. Mas isso dói nele, dói profundamente. Porque o Pai, veja, no Espírito, o Pai é o ninho de amor do Filho. Ele se entrega e cai na morte, na sexta-feira santa. E na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, no domingo, o Pai dá a Jesus novamente o Espírito. É a terceira unção. E essa é plena. Esta é definitiva. E vou explicar por quê. Porque, veja, Jesus viveu a vida dele humana, mas ele era Deus e era plenamente homem.
plenamente homem. Jesus tinha um corpo plenamente humano. Qual era a fonte de energia do corpo de Jesus? O que é para a gente? Tinha que se alimentar, tinha que tomar sol, tinha que beber. O que é para a gente? Então Jesus tinha uma fonte de vida, de energia humana, como nós. Como nós. Está certo? Plenamente homem no corpo e na alma. Jesus tem uma psicologia humana completa. Completa, igual a gente. Vontade, consciência, liberdade. O conhecimento humano de Jesus era limitado. Ele não sabia tudo. Se desse um computador para Jesus, ele ia dizer: o que é isso aqui? Para que serve? Eu me lembro, eu estava pregando o retiro para um clero, né? Foi logo quando começou a surgir o computador. E eu dizendo: olha, Jesus não sabia mexer no computador. E o bispo disse: que consolo, eu sou igual ao meu Jesus. Então, pelo menos nisso ele estava evitando. Nossa Senhora. Pois bem, Jesus, então veja, ele aprendeu. Ele teve que aprender a obedecer pelo sofrimento. Está lá em Hebreus 5. Mas vejam que coisa bonita, para vocês compreenderem. Jesus, em toda a sua vida humana, foi se esvaziando de si. O Espírito, olha o que é que o Espírito faz. O Espírito foi levando Jesus a se esvaziar de si, a fazer a vontade do Pai. Lembrem, está lá em Mateus 11, que foi no Espírito que Jesus disse ao Pai: eu te louvo, Pai. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Olha o que é a oração do Espírito Santo. É a oração de Jesus. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso é que é rezar em nome de Jesus. É rezar como Jesus. Não se faça, Pai, a minha vontade, mas a oração em nome de Jesus é perigosa. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Não se trata de dobrar a vontade de Deus a minha, mas de, através de Cristo no Espírito, entrar na vontade do Pai. Com todo o coração, com toda a vida. Isso Jesus fez a vida todinha. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz que, apesar de ser o Filho, ele aprendeu, olha o verbo, a obedecer pelo sofrimento. E por isso foi levado à perfeição. Ninguém que é cristão está isento, dispensado desse caminho. Esse é o único caminho. Não é dobrar Deus a gente. É a gente entrar através de Cristo e no Espírito de Cristo nesse caminho. Aí o Espírito leva a gente para uma situação dessa e ao mesmo tempo dá força e consola. Joga a gente no buraco e depois consola. Entende? Joga no buraco e diz: eu estou com você, coragem. Entende? Mas vai. Mas vai. Mas vai. O Espírito é água que queima e é fogo que refresca. O Espírito age por contrastes. Água que queima, fogo que refresca. Consola fazendo sofrer. São João da Cruz diz que ele é regalada chaga. Ele fere e a ferida dá alegria, mas fere. Ternamente fere. Veja. Pois bem, esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Cristo. Então o Espírito leva Jesus até a morte de cruz. Atenção aqui. Naquela sexta-feira santa, quando Jesus diz, né, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não é minha alma. Ele entrega, inclinando a cabeça, entregou o pneuma, o espírito. Naquela hora, Jesus é o homem mais pobre que já existiu nesse mundo. É uma pobreza louca, absolutamente radical. Jesus entregou-se de tal modo, entregou tudo de tal modo que cai na morte. Se torna impotente. Antes tinham dito: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Não. A resposta é: Pai, eu me entrego. Agora é contigo. Eu me entrego loucamente a ti.
sem reservas, apaixonadamente. É no Espírito que Cristo faz essa entrega. E o Pai que se calou no horto, que se calou na Sexta-feira Santa, que se calou no Sábado Santo, na madrugada do primeiro dia depois do sábado, o Pai derrama a plenitude do Espírito sobre o Filho. Agora é de um modo totalmente diferente. Porque agora, atenção, primeiro para que vocês entendam, o Pai derrama o Espírito sobre a natureza humana de Jesus, seu corpo humano e sua alma humana. Então vamos lá, vamos começar pela alma. Jesus nunca mais vai sentir na sua alma humana saudade, medo, decepção, tristeza, angústia. A alma humana de Jesus agora é plena de Espírito. Plena. Veja, o corpo humano de Jesus não tem mais uma vida como a nossa, que precisa de feijão, que precisa de água. Não. Jesus agora vive de outra fonte de energia. Uma fonte alternativa, que não é alternativa, é a verdadeira, o Espírito. A tal ponto que Jesus é o primeiro de uma raça nova, é um novo Adão. Com ele começa tudo novamente. Jesus é o homem perfeito. Jesus, tempo, espaço, distância, não querem dizer mais nada para Jesus. Vocês já observaram que o Novo Testamento, os Evangelhos, não descrevem Jesus ressuscitado? A gente tem uma vontade louca de saber como ele era. É impossível descrever. Ele não pertence mais a esse mundo. Quando os discípulos, quando Jesus se fazia ver pelos discípulos, eles certamente caíam de joelho na hora. Jesus não volta a esta vida. Voltou a esta vida Lázaro. Voltou a esta vida a filha de Jairo. Voltou a esta vida o filho da viúva de Naim. Essa é uma ressurreição com R minúsculo. Era melhor dizer revitalização. Depois morreram novamente. Não, Jesus não é isso que Jesus fez. Jesus atravessa a morte. Jesus entra no outro lado, na glória do Pai. O homem Jesus é o primeiro a vencer a morte e a entrar onde já não existe morte. Ele pode olhar para trás e dizer tchau. Imolado, já não morre. Morto, vive eternamente. Então, veja, isso é tão forte. Veja o Apocalipse como descreve Jesus ressuscitado, no capítulo 1. O seu rosto brilhava mais do que o sol em todo o seu vigor. Os seus olhos eram como tochas de fogo. É um espírito. Veja, os seus pés eram como bronze incandescente. Espírito. Tanto que São Paulo vai dizer uma frase que, se não fosse ele que dissesse, a gente dizia que era heresia. O Senhor é Espírito. O Senhor aqui é Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado é o Espírito. Ou seja, é todo cheio de Espírito Santo. Jesus não tem mais uma vida como a nossa. Não tem. A vida dele agora é plena. Aquela vida que o homem queria lá no começo, e foi para esta vida que Deus nos criou, por exemplo, que é insatisfeito, tem essa saudade, e o homem quis roubá-la. Só Deus pode dar, e dar no Espírito. Esta vida é o Espírito, porque o Espírito tem isso, ele se esconde e a gente só vê os efeitos dele. O Espírito é a humildade de Deus. Veja, ele age em vocês, age em nós, e a gente só vê o efeito. Veja. No entanto, quem é humilde diz, mas isso que eu estou fazendo fui eu. Mas obrigado, meu Deus, porque não fui eu. A gente fica nessa... É o Espírito em nós. Ele é aquela seiva que faz o ramo dar fruto.
Veja. Então, o Jesus, o Cristo, por isso ele é Cristo. Ele é Cristo. São Paulo, na primeira viagem dele, em Antioquia da Psídia, no sábado, entra na sinagoga e diz, né, ao povo de Israel: veja, Deus cumpriu, eu vos trago esta boa nova. Deus cumpriu o que prometera aos nossos pais. Veja, ressuscitando o seu Filho Jesus. E assim cumpriu o que está no Salmo 2, que diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja, o Pai derramando o Espírito sobre Jesus na ressurreição, gera o homem Jesus para a vida eterna, para a vida divina. Jesus entra no seio do Pai. Jesus agora é cheio do Espírito Santo. E aqui tem uma coisa que eu vou dizer a vocês, não sei se eu vou me fazer compreender, porque é um mistério muito grande. A maior obra de Deus, a maior ação de Deus foi ter ressuscitado Jesus. Por quê? Porque ali o Pai derrama sobre o Filho todo o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é infinito, pois o Pai pega todo o infinito de poder, de amor, de força e joga no homem igual a gente. Não, veja, não cabe na lógica humana. Como pode o finito abrigar todo o infinito? É como se o Filho explodisse de glória. Não pensem vocês que um dia a gente vai encontrar Jesus assim. Nada. Pelo contrário, o céu está no corpo de Cristo. Não dá para imaginar. Só vou dizer, não tenta imaginar, porque não pode. Entende? O céu está dentro de Cristo. Cristo é mais amplo que o universo. Hoje, Cristo ressuscitado é a morada do Espírito. E todo o Espírito de Deus, desde a ressurreição, é Espírito de Cristo. O Espírito só nos vem de Cristo, da humanidade santíssima de Jesus. Por isso a Páscoa é a nossa festa. Vejam qual é a imagem de Cristo ressuscitado que a liturgia nossa, a liturgia latina usa. Qual é a imagem? Tem uma imagem linda. O Círio Pascal. O Círio. Tá certo? O Círio. Vejam, é virgem, é novo, como o homem novo, o novo Adão, Jesus. Ele é alfa e ômega, agora ressuscitado, ele é princípio e fim de tudo. Porque ele agora entrou no Pai, que é a fonte de todos os tempos. Ele agora está no começo do fim de tudo. O homem Jesus. O homem Jesus. Veja. Aqueles 5 grãos de incenso, que agora são 5 cravos, para recordar que o ressuscitado só podia ser reconhecido pelas chagas. O preço da nossa salvação. Mas olha, o fogo, aquele fogo, é o fogo do Espírito. Ele é cheio do Espírito. E o ano em curso, porque a Páscoa é agora. O Espírito do Cristo age agora. Então vejam, aqui está o princípio da nossa salvação. O homem Jesus, que era igual a nós, recebeu a plenitude do Espírito. Aí vocês vão entender umas expressões do Novo Testamento que às vezes a gente não entende. Deus ressuscitou Jesus, constituindo Senhor e Cristo. E ele não já era antes? Em plenitude só agora. Ele agora é o ungido plenamente. Ele agora cheio do Espírito é Senhor. Antes os apóstolos chamavam de Senhor por respeito. Era um rabi se chama de Senhor.
Mas agora não. Agora, Senhor traduz o aramaico, o hebraico, Adonai, meu Senhor. O nome que se dá a Deus. Por isso São Paulo diz no capítulo 2 da carta aos Filipenses: Deus o exaltou e lhe deu um nome, acima de todo nome, e toda língua proclame: Jesus é Adonai, Jesus é Kyrios, Jesus é Deus, Jesus é divino. Mas atenção, não é o verbo eterno. O verbo eterno sempre foi Deus e Senhor. É o homem, Jesus. Entenda. É o homem que viveu a nossa vida, que sofreu o que a gente sofre, pequenininho como a gente. Esse homem agora está dentro da Trindade. Esse homem agora é maior que os anjos. Esse homem agora é Senhor e Cristo. Essa é a nossa salvação. E por que a nossa salvação? É o que ele vai fazer agora. Jesus tem uma frase no Evangelho de João, que às vezes a gente escuta, diz amém, mas não entende. Olha, Jesus disse assim. Vocês já ouviram tanto isso? E diz, mas é do vosso interesse que eu me vá, que eu parta. Porque se eu não for, o Espírito não virá a nós. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, vai estabelecer a verdade. Vai arguir o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça, quanto ao julgamento. A gente escuta, diz glória a vós, Senhor, mas sem entender que é bom, como a gente diz no Nordeste, na dica de nada, não é? Tá certo? Mas diz, não, era bom mesmo que Jesus tivesse ficado aqui. Já pensou se eu não tivesse morrido? Se tivesse ficado? Se ele estivesse falando com vocês como eu estou falando? Pois é, não ia servir de nada para a gente. A gente não estaria salvo. Graças a Deus ele não ficou. Entenda, vamos entender umas coisas. Jesus se fez homem. O Filho se fez homem. Ele falando para vocês, vocês poderiam amá-lo. Vocês poderiam admirá-lo. Vocês poderiam segui-lo. Mas vocês jamais seriam salvos por ele. Porque vocês não teriam a vida dele em vocês. Nem ele mesmo, na sua natureza humana, teria vida para dar. Pelo contrário, teria que comer feijão, tá certo? Tâmara, beber água, para poder viver. É porque ele se esvaziou totalmente na cruz, partiu, que o Pai, na madrugada do domingo, o encheu com o Espírito. Agora ele vive no Espírito, e este Espírito que agora é dele, porque tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que vos darei, vou enviar o Espírito. Veja, ele agora como homem tem a plenitude do Espírito e vai derramar sobre nós. Aqui é que está a coisa. Agora a vida de Jesus, que é o Espírito, o amor de Jesus, que é o Espírito, a energia de Jesus, que é o Espírito, ele pode dar a gente. O Espírito pode habitar em nós. Por isso Jesus diz, eu virei a ele e nele farei morada. Isso não é conversa fiada. Jesus está em nós não é porque a gente sente, não é porque a gente o ama, não, ele está em nós porque está mesmo. E eu vou já explicar a vocês como é que isso acontece. Essa transfusão de Espírito Santo que ele faz dele para nós. Porque essa é que é a questão. Né? Cristo quer que a vida dele esteja em nós, a ponto de a gente poder dizer como São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Mas isso não é uma coisa simplesmente emocional, psicológica, afetiva, não, é real. Como é que isso acontece? Então veja, Jesus ressuscita,
ressuscita, e 50 dias após a Páscoa, Jesus derrama sobre seus discípulos, sobre a igreja, o seu Espírito. O homem Jesus. O homem Jesus. Só quem pode dar o Espírito ao homem é o Cristo feito homem. Aqui, para vocês entenderem, eu vou fazer uma comparação. Tá certo? Vamos tomar o vírus da AIDS, para vocês entenderem como o Espírito age. O vírus da AIDS só existia em gorilas na África. É isso? Uhum. O hospedeiro eram os gorilas. Não fazia mal ao homem. Um dia, ninguém sabe como, esse vírus passa dos gorilas para um humano. Passando para um humano, este humano infecta outros humanos. Deus também tem um vírus de vida, de energia. Veja, é o Espírito. Então, Cristo, com a sua ressurreição, é infectado de Espírito Santo. E agora, como homem, ele dá o Espírito aos homens. Compreendem? Uhum. Por isso ele se fez homem, para nos dar a vida divina. Mas como ele dá essa vida? Como ele dá o Espírito? É o que nós vamos falar agora. Então, primeiro, o Pentecostes. Vamos compreender. Pentecostes era uma festa dos judeus, né? Uma festa judaica, Shavuot. Né? O que é que celebrava essa festa? Ainda hoje os judeus celebram. Os judeus chegam no Monte Sinai 50 dias depois que atravessam o Mar Vermelho e recebem a lei. Pentecostes é primeiramente a festa do dom da lei. Está certo? Ali no Sinai, com terremoto, trovões, raios, relâmpagos, vendaval, Moisés recebeu a lei, os preceitos, os 10 mandamentos, que são a origem de toda a lei dos judeus e seus 613 preceitos. Está certo? Depois, quando os judeus entraram na Terra Santa, Pentecostes, a época de Pentecostes coincidia com o início da colheita. Eu não recordo agora se era do trigo ou da cevada, não recordo. Mas era o início da colheita. Então era também a festa das primícias. Se pegava o primeiro bocado da colheita e se levava, oferecia a Deus, simbolizando a colheita toda. Era uma festa judaica. Jerusalém estava assim, apinhada de judeus vindos de todos os recantos do Império Romano. Sabe que desde o século VI a.C., com o exílio de Babilônia, os judeus se espalharam, como ainda hoje, tem judeus espalhados pelo mundo. Os judeus que não falavam mais alemão, a língua materna era o grego, ou as línguas das suas regiões onde nasceram, mas iam para Jerusalém. Se viravam falando grego, grego comum, a koiné. Pois bem, os apóstolos, não eram só os apóstolos, a Virgem Maria, né? O grupo, assim, o núcleo duro do grupo dos discípulos, estava também em Jerusalém, mas amedrontado, acuado, né? Era um grupo de judeus mal visto, porque malucos diziam que Jesus de Nazaré tinha ressuscitado. Os judeus esses são malucos, não é? Veja. Pois bem, então vocês realmente deviam se sentir acuados, e mais ainda, por que estavam de portas fechadas? Jerusalém apinhada de judeus chegando de todo canto. Essa notícia, a notícia mais quente era essa fofoca. Não é? Que esses malucos estavam dizendo que o Jesus de Nazaré, não é? Que foi morto, está vivo. Então havia o perigo de até um linchamento, não devia ser nada fácil a situação, nada fácil. Pois bem, durante a festa, o Cristo ressuscitado derrama o que ele tinha prometido.
ele que agora tem o Espírito em plenitude, derrama esse Espírito sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja. É por isso que o lugar treme, como no Sinai. É por isso o vendaval, como no Sinai. É por isso, o fogo, como no Sinai. Veja, ali Cristo está entregando a nova lei. A nova lei é o amor. Lembram? Um é o amante, outro é o amado. O Espírito é o amor. É o que o profeta Jeremias, é o que o profeta Joel, é o que o profeta Ezequiel tinham dito. Eu imprimirei a minha lei nos vossos corações. Não é mais o cristianismo, não tem uma lei de preceitos. Me diga, onde é que está? Qual é o livrinho que tem uma relação de normas, de leis cristãs? Não tem. O cristianismo só tem uma lei, o amor. O amor de Jesus. O amor de Jesus é o Espírito Santo. Quem é impulsionado pelo Espírito não precisa nem de lei. Porque só vai fazer o que Jesus fez, só vai querer o que Jesus quer, só vai sentir o que Jesus sente. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Tenham os sentimentos de Cristo Jesus. Não é ficar dizendo, eu vou fazer como Jesus. Não. Sem o Espírito ninguém terá os sentimentos de Jesus. É o Espírito de Jesus em nós que nos dá a vida de Jesus. Os sentimentos de Jesus. As atitudes de Jesus. Compreendem? Vejam, nos dias da sua vida entre nós, nosso Senhor colocou as estruturas da igreja. Mas não existia igreja ainda. A igreja só começa no Pentecostes. É como alguém que fizesse um edifício, construísse, fizesse toda a parte hidráulica. A encanação está toda pronta, mas não tem uma gota d'água. Isso Jesus fez enquanto viveu entre nós. Colocou toda a estrutura, toda a encanação. Agora, a água que é bom é em Pentecostes. Aí ele abre a torneira. Então a igreja se torna viva. A vida da igreja não é a gente, é o Espírito Santo. Quando diz assim, a igreja é jovem, porque tem um monte de jovens, isso é bobagem. Isso é bobagem. A gente pode ter um monte de jovens, vocês, a igreja é jovem do mesmo jeito. A juventude da igreja vem do Espírito, não daquele lá. Porque aqueles jovens vão ficar velhos, e alguns já são bem mais velhos do que vocês. Então, vocês vejam, a juventude da igreja, a vida da igreja vem de outro lugar. Não vem dessas coisas, não. É do Espírito de Cristo. É do Espírito de Cristo. Então, no Pentecostes, ele abre a torneira para não fechar mais nunca. Então, agora a igreja vive como Jesus. Vive no Espírito. Vive do Espírito. Compreendem? A igreja toda e cada um de nós. Ser cristão é crer em Jesus. Dizer, eu creio nele. Eu creio que ele é ungido, o Messias. Lembre da palavra Cristo. Christos, em grego, é igual a Mexia, em hebraico, que é igual a ungido, em português. Então, eu creio que Jesus é ungido. E eu quero receber a unção dele. Amém. Eu quero receber a vida dele, o Espírito dele. Eu quero ser contagiado por esse vírus de vida eterna que ele tem. Agora, como é que a gente faz para ser contagiado? Veja. Pelos sacramentos. Os sacramentos, a gente recebe os 7 para receber o Espírito Santo. Nos 7 sacramentos há uma invocação do Espírito, uma epíclese. Nos 7 sacramentos há uma imposição das mãos. O que muda, veja, às vezes a gente estuda assim, não, a gente recebe o Espírito no sacramento da confirmação. Errado. Errado. A gente recebe o Espírito nos 7 sacramentos. E em cada sacramento o Espírito vem com um efeito diferente.
Podia ser 9, 10, 11, 20 sacramentos. 7, porque 7 quer dizer perfeição. 7, porque quer dizer que o Senhor quer pegar toda a nossa vida e espirituá-la. Não vou dizer espiritualizá-la. Vou usar uma palavra que não existe, um neologismo. Espirituar. Encher do Espírito. Na água do batismo, o Espírito me é dado como vida nova de Cristo. Veja. O Espírito é interessante que em cada sacramento ele não só faz um efeito diferente, como ele vem de modo diferente. O Espírito usa a água como a eletricidade passa pelo fio. O Espírito passa pela água. Vocês já viram que o padre impõe a mão sobre a água antes de batizar? É para que aquela água seja fecundada pelo Espírito. E quando você é lavado nela, mergulhado nela, você recebe a vida divina que o Cristo recebeu na ressurreição. Por isso a leitura, a epístola da Vigília Pascal, da carta de São Paulo aos Romanos. Todos vós que fostes batizados em Cristo, é na sua morte que fostes batizados. Vos revestistes de Cristo. É ação do Espírito. O batismo perdoa os pecados é porque o Espírito é dado para a remissão dos pecados. O Espírito me faz filho, o batismo me faz filho, porque eu recebo o Espírito do Filho, que vai me filializar, que vai clamar em mim, Abba, Pai, como Jesus. Veja, o batismo me faz membro da igreja, porque o Espírito me une a Cristo, o Espírito me incorpora, me faz membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. Tudo é obra do Espírito. Então eu sou batizado no Espírito. Atenção, o batismo no Espírito, por excelência, é o sacramento do batismo, que é dado na água. O cristão não é batizado nas águas. O negócio de batizar na água é coisa de João Batista. O cristão é batizado no Espírito. Jesus é o que batiza no Espírito. Mas eu não vou ser batizado com água? Com água sim, nas águas não. A água é símbolo, é instrumento pelo qual passa o Espírito. Deus quis assim. Ele se serve da água para dar o Espírito. Tá certo? A água do seu batismo vale mais do que a água do Rio Jordão. Dá uma tristeza, a gente vai à Terra Santa, aí o pessoal, alguns, quando vê aquele Rio Jordão, fica doidão e corre, se mergulha naquela... A água do Rio Jordão é carne. A água do Rio Jordão é água desse mundo. Nasceu ali no Monte Hermon, da neve derretida do Monte Hermon. Agora, a água do seu batismo, sobre a qual foi invocado o Espírito Santo, é água que sai do lado de Cristo. Do meu seio sairão rios de água viva. João 7,37. Ele falava sobre o Espírito Santo, que receberia os que crescem nele. Porque ainda não havia Espírito, não havia efusão do Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Agora que ele está ressuscitado, pode dar o Espírito. Então não tenho nem um pouquinho de inveja, né, da água do Rio Jordão. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Entendem? Então, o batismo, só existe batismo, na igreja só existe um batismo, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. É o batismo do Espírito. Tá certo? Que é diferente daquele fenômeno, depois nós vamos ver, que no ambiente da renovação tem, que é o batismo do Espírito. Aí é batismo por analogia, porque a palavra batizar quer dizer mergulhar. Tá certo? Ser envolvido. Mas o batismo no Espírito é o sacramento do batismo. Então, ali a gente recebe o Espírito como vida. Vida. Depois, na crisma, a gente recebe o Espírito como força.
No batismo, você passa a viver a vida de Cristo. A igreja gera, a igreja, vou usar o verbo pare, a igreja pare a gente no seu útero, que é a pia batismal. A igreja é mãe nossa. A igreja existe antes da gente. É mãe. Pois bem, então ela me gera na água e no Espírito. E cuida de mim. Agora, recebendo o sacramento da crisma, recebendo a unção do óleo perfumado. Crisma é a mistura do azeite com bálsamo, com perfume. Aí é o crisma. Esse crisma ele é consagrado. Só o bispo. Há duas coisas que só o bispo pode fazer: ordenar e preparar e consagrar o crisma. Olha que coisa interessante. Ninguém pode consagrar o crisma, só o bispo. É um ato importantíssimo. Por que consagrar? Pela imposição das mãos do bispo e a oração, o Espírito se apodera daquele crisma. Não é como aqui, na água. Na água o Espírito passa por aquela água. No crisma, o Espírito como que habita. Tá certo? O Espírito habita permanentemente. Por isso, cuidado com que se deve guardar o crisma. Tá certo? É quase, vou usar uma palavra técnica para explicar, uma consubstanciação. É quase isso. Jesus na Eucaristia é transubstanciação. Ali não tem mais pão, nada de pão e nada de vinho. Só a aparência, que a gente chama em latim de specie, a espécie do pão, quer dizer, a aparência do pão, a aparência do vinho, mas a sua aparência, ele só tem Cristo. Já no crisma não, é o crisma, mas é um pouco como o fogo no ferro. O fogo impregna o ferro a ponto de o ferro ficar incandescente. Assim o Espírito habita, se aposta daquele crisma. Como força que consagra, que torna de Cristo. Então, na crisma a gente recebe a força para que aquela vida que eu recebi no batismo transborde. É o sacramento da maturidade da ação do Espírito. Atenção, não é da maturidade psicológica. É errada aquela catequese que diz assim, olha, por que é o sacramento da crisma? Veja aqui, veja o caminho errado. Porque quando você era criança, você foi batizado, você não sabia o que estava fazendo. Então agora que você já está um rapazinho, uma mocinha, às vezes com menos juízo do que quando era criança. Agora você vai fazer a sua opção de fé. Tudo errado. A opção de fé se faz no batismo. Tá certo? Fazer diferente se chama apostasia. Não tem mais o que escolher. Depois de batizado, a gente ou é fiel ou não. Agora, escolher é feita no batismo. Você já é de Cristo. Entende? Uma pessoa mais esperta pergunta, vem cá, e por que a igreja crisma, mesmo quando batiza adulto? Na vigília pascal, uma pessoa de 40 anos é batizada. E depois é crismada. Então não precisaria. É porque não é nada disso. Não é maturidade psicológica. Os nossos irmãos orientais, por tradição apostólica, batizam, crismam e dão a comunhão num dia só. Em geral, 1 dia, 2 depois do nascimento. A criancinha é batizada, o padre mesmo o crisma e dá uma colherinha com o sangue de Cristo. Veja. E é como a gente, é por tradição apostólica. Entende? Os costumes mudam, mas os dois são certos. Então, não é isso. É a maturidade na fé. Veja, a igreja, eu batizado, recebi essa vida. A crisma faz com que essa vida transborde. Dentro da igreja, eu assumindo o meu papel para edificar a igreja. Edificar como estudante cristão, namorado cristão, trabalhador cristão, esposo cristão, tá certo? Assumir minha responsabilidade em tudo que é da vida da igreja. Não é só ter trabalho na paróquia.
Nem todo mundo é chamado para ter trabalho na paróquia. Deus chama alguns. Né? Se vocês estão aqui, é porque Nosso Senhor chamou. Mas não chama a todos. Pode ser um ótimo cristão indo só à missa, rezando em casa e educando os filhos como cristão e dando bom exemplo no trabalho. Cristão nota 10. Indo à missa aos domingos, rezando todo dia, pagando o seu dízimo para sustentar as obras da comunidade. Nota 10. Ah, mas não participa de nenhum grupo. Eu participo, o grupo dos cristãos. É o maior que tem. Entrei nele pelo batismo. Veja, esse aqui é um grupo. Compreendem? Você pode dizer, quer dizer que não é obrigado a trabalhar na igreja, não, estou fora. Não, se você for chamado, tem que dizer sim e ficar. Entendeu? Se você está aqui é porque Nosso Senhor chamou. Chama quem quer. Chama por quem quer. Se tocou no seu coração e ele trouxe, então você não pode fugir. Tá certo? Porque ele dá os dons a quem quer. Né? Nesse corpo que é a igreja, esse corpo de Cristo cheio do Espírito, cada um tem uma função diferente. Tá certo? Então vejam, no batismo, o Espírito como vida, na crisma, o Espírito como força, na Eucaristia. Já notaram que na Eucaristia o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho e pede que o Pai encha com o Espírito do Filho ressuscitado aquele pão e aquele vinho? E o Espírito enche de tal modo que transfigura, de tal modo que desaparecem pão e vinho e fica somente Cristo, imolado e ressuscitado, como está no céu. Veja. Então, quando a gente comunga, veja, mastigou a aparência do pão, engoliu a aparência do vinho, desapareceu a presença sacramental de Cristo. Não chegou nem no meu estômago. Então, o que ficou? O Espírito. A gente recebe o Cristo cheio de Espírito. E esse Espírito agora é como o amor que se imola. Aquele Espírito que levou Jesus à cruz, me leva a me entregar o tempo todo, como Jesus e por Jesus, ao Pai e aos irmãos. Veja, para isso a gente comunga. Esse Espírito, porque é o Espírito de Cristo, nos une num só corpo, o corpo de Cristo que é a igreja. Esse Espírito foi o Espírito que ressuscitou Jesus, não foi? Nos ressuscitará. Por isso, quando os judeus criticaram Jesus em João 6, porque Jesus disse que era preciso comer o corpo dele e beber o sangue dele, o que Jesus disse? É o Espírito que dá vida. Vocês estão entendendo de modo carnal. Não é minha carne como está aqui, não é meu sangue como eu estou aqui. Sou eu ressuscitado, cheio de Espírito. Quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, tem a vida eterna. Não é porque não acaba. No inferno a vida também não acaba e ninguém quer essa vida eterna. Vida eterna é porque é vida do eterno. O eterno é Deus. É como o judeu chama Deus, o eterno. Ouve, ó Israel, o eterno é Deus, é o nosso Deus. O eterno é. Vida eterna quer dizer vida divina. Vida de Deus. Na Trindade, quem é a vida? Um é o vivificante, o Pai. Outro é o vivificado, o Filho. E outra é a vida. Outra é a vida, o Espírito. O Senhor que dá vida. Domino é vivificante, a gente diz no credo. Vejam. Então, essa vida, para os cristãos, a Eucaristia é o remédio contra a morte. Só existe um remédio contra a morte. Os outros prolongam a vida, adiam a morte. Agora, o remédio de imortalidade, quem comer dele, ainda que morra, vai ressuscitar, é a Eucaristia. Veja. Tá certo? Assim que eu morrer, porque me alimentei do Espírito do ressuscitado, dado na Eucaristia. Veja, assim que eu morrer, minha alma é transfigurada em glória. E no fim dos tempos, o meu corpo. O mesmo Espírito que tirou tudo do nada,
O mesmo Espírito que tirou Jesus do nada da morte, me tirará. Ele é Senhor que dá a vida. Ele é Senhor que renova todas as coisas. Então, para isso a gente comunga. E para não se separar. Porque comendo o corpo de Cristo cheio do Espírito, o seu Espírito em nós nos faz uma só coisa com Ele e nele um só corpo entre nós. Então, o sacramento que dá o Espírito Santo por excelência é a Eucaristia. É a Eucaristia. Tá certo? É a Eucaristia. É interessante que na Eucaristia, na missa, 2 vezes a gente invoca o Espírito. Sobre o pão e o vinho, e depois sobre a Assembleia. O Espírito, que nós vamos receber, nos una num Só corpo. Comendo o corpo cheio do Espírito, a gente se torna cada vez mais membros do corpo de Cristo. A gente planta cada vez mais em nós a vida eterna. Que lindo. Isso era tão forte que na Idade Média tinha um costume que a igreja condenou. O costume estava errado, mas o sentido era bonito. O povo tinha mania quando a pessoa morria, um cristão morria, eles iam lá e colocavam a Eucaristia na boca do cadáver. A igreja proíbe isso. Os sacramentos é para os vivos, são para os vivos. Só os vivos podem receber enquanto está vivo. Mas a ideia era bonita. A gente está plantando em ti a vida eterna. Tu vais explodir de vida. A gente não canta, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos é por comer esta vida é o Espírito escondida no campo. Na penitência, a gente recebe o Espírito para a remissão dos pecados. O Padre estende a mão e diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Vejam, no matrimônio, os dois se ajoelham. É uma pena que a liturgia do matrimônio é muito pobre. Mas assim mesmo, depois do contrato lá, os dois se ajoelham e o celebrante impõe as mãos sobre os dois. No matrimônio, o Espírito de amor unge o amor dos dois, para que os dois agora tenham o amor transfigurado e se amem como Cristo e a Igreja se amam. Veja, por isso é sacramento. O ideal, o modelo de marido cristão é Cristo, o modelo de esposa cristã é a Igreja. E o amor, os dois, no Espírito Santo, terão a força. Agora, cuidado, que o Espírito é fogo, viu? Fogo mesmo. Do jeito que levou Jesus para a cruz, crucifica o amor de vocês. E se vocês toparem enfrentar a cruz como Jesus topou, vocês irão até o fim e serão felizes de verdade. Nessa vida e na outra. Mas primeiro tem que morrer na cruz. Vocês vão casar na igreja para ter o amor de vocês marcado pela cruz. Depois querem fugir da cruz. Veja. Tá certo? Mas é cruz redentora, transfiguradora. Certo? No sacramento da ordem, a gente recebe a imposição das mãos e a unção. O Espírito nos configura a imagem do Cristo, cabeça, pastor. A gente recebe o Espírito para ter a força de completar a nossa carne o que faltou dos padecimentos de Cristo. Ou seja, veja como o Espírito age na igreja todinha. Veja. Age na igreja e em cada cristão. A igreja vive no Espírito, ela não precisa ter medo. Ela não precisa querer ficar dizendo, como é que está na Bíblia? Os apóstolos faziam isso, não faziam desse jeitinho? Não, não é assim, porque a igreja é viva. O Espírito conduz a igreja para frente. Ela sempre vai tomar daquilo que Cristo fez e vai crescer como uma árvore. E como é que a gente sabe que não entrou pelo caminho errado? Porque Cristo prometeu. O Espírito, o Paráclito, permanecerá convosco. Ele tomará do que é meu. Ele vos conduzirá sempre à verdade plena. Agora, ainda uma coisa. 10 minutos e eu termino.
Vejam bem. Então, qual é o modo ordinário? Qual é o modo normal? Qual é o modo obrigatório para todos de receber o Espírito do Cristo ressuscitado? O sacramento. Então, veja, o cristão recebendo os sacramentos, ele vai sendo cristificado. Porque recebe o Espírito de Cristo. O Espírito é uma coisa linda, ele não fala dele. Ele não aparece. Ele dá testemunho de Cristo. Ele leva para Cristo. Ele cristifica. Ele não para nele nunca. Olha que coisa linda. Quem é a imagem do Pai? É o Filho. Não é verdade? É. E quem é que dá testemunho do Filho? O Espírito. E o Espírito? Quem dá testemunho do Espírito? Qual é o rosto do Espírito? O Espírito se esconde Dos em milhões cristãos. de rostos. Por isso ele tem a forma sempre de algo que se amolda ao continente. É um conteúdo que a nuvem, fogo, veja. É uma realidade misteriosa. Ele não está só entre nós, ele está dentro de nós. Ele nos faz uma só coisa. Com Cristo e entre nós. Nós somos mais unidos uns aos outros diante de Deus do que aos nossos irmãos de carne e sangue. Porque nós somos irmãos de sangue de Cristo. De carne de Cristo. E comendo do corpo do Senhor, nós nos tornamos nele um só Espírito. Nós não somos um clube de gente boa. Nós não somos um clube de amigos. Amigo a gente escolhe, nós somos a família de Cristo. Nós somos irmãos, irmãos a Deus que dá. Não é? Pode ter um que não presta, mas é meu irmão, não vale nada, mas é meu irmão. Aqui tem também essas coisas. Né? Cristo não fundou um clube de gente legal. Não foi isso que ele veio fazer. É a igreja. E eu estou nela, porque o amor de Cristo, veja, me impregnou. Certo? Então, esse é o modo ordinário, mais profundo, permanente do Espírito agir. Mas existe um outro modo, que é dinâmico, que pode ser visível, tá certo? Até às vezes espalhafatoso, e que aí é na total imprevisibilidade. Nessa igreja, na qual todos têm o Espírito, veja, o Senhor derrama também o seu Espírito em vista da edificação do corpo de Cristo, dando dons e carismas aos membros da igreja, para edificar o corpo de Cristo, para glorificar a Cristo. É aí que entram os dons extraordinários. Tá certo? Um tem uma fé que transporta montanhas, outro tem o dom de rezar de um modo impressionante, outro é capaz de aconselhar, outro tem um conhecimento sobrenatural penetrante da Sagrada Escritura, outro tem o dom de liderar, outro tem o dom de curar. Veja, e aqueles dons ainda mais extraordinários, falar em línguas e outros mais. Esses dons não são necessários que eu tenha. O Espírito dá a quem quer, quando quer. Agora, o porquê dá, sim, a gente sabe, é para a edificação do corpo. Se não edificar, não pode ser usado. E aí, quem faz o discernimento é o bispo, que é o pastor da sua igreja local, com seus pares. Entende? Fulano tem o dom, mas usa o dom para dividir. Usa o dom para se afirmar, não é para deixar-se guiar pelo Espírito e glorificar a Cristo. Então, tudo bem, você tem o dom, mas está usando de modo errado. Não pode usar. Mas eu tenho o dom, mas não é posse sua. Ele tem um objetivo, é edificar o corpo. Não está edificando nada. Está dividindo, destruindo. Então, não usa. É interessante, o bispo, o padre, não pode dar o dom. Mas pelo sacramento da ordem tem a autoridade de discernir o uso do dom. Compreende?
Mas tudo isso é fruto do Espírito. Então vocês entendem? Veja, o Espírito age nos sacramentos, esse é o modo privilegiado, esse é o modo indispensável, esse é o modo comum a todos os cristãos. E age desse modo livre, absolutamente livre, a loucura de Deus. Tá certo? Porque Deus é surpresa. Deus sempre prega a peça na gente. Ele chamou os 12, nós chamamos os 12 são os alicerces da igreja, aí por fora chama Paulo. Estragou tudo. Só para contrariar. Para deixar claro a sua liberdade absoluta. Chama Paulo e dá uma autoridade. Veja que é Pedro e Paulo. Repare. Então ele faz assim. Entende? Às vezes ele pega quem você menos espera, o mais improvável, e chama. Mas vamos logo aquele. E respeita, porque o dono da igreja é ele. Entende? Ele dá o Espírito como quer, quando quer. Agora lembrem que esse Espírito é essencialmente em Deus o amor. Por isso, o que São Paulo diz na 1 Coríntios 13. Nenhum dom serve para nada ou é alguma coisa sem o amor. E não é o amor, não, é o amor de Cristo. Aquele amor de Cristo que nos uniu, agora vocês sabem, não é uma coisa, é o Espírito. Toda vez na Bíblia que falar glória de Deus, glória de Cristo, vida de Cristo, poder de Cristo, você sabe agora o que é. É o Espírito. E para terminar, o Espírito vai levar tudo até que um dia a gente e toda a criação seja glorificada em Cristo, como Ele glorificou Cristo. É para lá que a gente vai. A gente, logo após a morte, na nossa alma, já é glorificado como a alma de Cristo. E no fim dos tempos, quando esse mundo, esse universo material for glorificado no Espírito, quando o povo diz, o mundo vai acabar com fogo, vamos entender, vai acabar este mundo como é. Não vai ser destruído, vai ser transfigurado. E esse fogo é o Espírito. Como o fogo que queima, que purga nossos pecados, é o Espírito. É ele esse fogo. Tá certo? Então veja, no fim toda a criação será, está lá em Romanos 8, transfigurada, e porque vai ser transfigurada pelo Espírito de Cristo, estará no corpo de Cristo, que eu já disse que é maior que o universo. E então Cristo entregará tudo ao Pai, para que Deus o Pai seja tudo em todos. Finalmente, olha como é que termina isso. O Espírito totalmente em nós, e porque está totalmente em nós, nos coloca totalmente em Cristo, e no Cristo tem acesso ao Pai. Ou seja, a gente está enroscado em Deus no final. Deus em nós, nós em Deus e Deus em todos. É essa a história toda, né? Começou na privada, terminou, tá certo? E pronto, chegou a hora, terminou também. Muito obrigado. Não deu para vocês.